Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 3. 1 ao 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Você vai me dizer se você não gostaria que essa última palavra que está ali escrita, essa última frase que está ali escrita, se aplique para você. Tudo o que Ademir faz prosperará. Imagine, tudo que Santo faz prosperará. Tudo que Salete faz prosperará. Põe seu nome ali. Tudo o que você faz prosperará. Isso é muito gostoso, essa palavra. E todos falam, não, essa é minha oração, que tudo que faça prospere. Mas, e o resto? O anterior? O anterior é onde se deve aplicar para poder achar vida plena. A vida plena todos desejamos. Mas que diz aqui? Veja. Vamos, assim, rapidamente falar desse salmo, porque temos um conteúdo muito amplo para poder falar da vida plena. Diz aqui, não segue o conselho dos ímpios. Primeira, vai contar comigo. Primeiro, a pessoa que deseja que tudo prospere, não segue o conselho dos ímpios. Primeiro. Segundo, não imita a conduta dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos zombadores. Quarto, sua satisfação está na lei do Senhor. Quinto, nessa lei medita de dia e de noite. E ali o versículo 3 já é as consequências. É como a árvore plantada à beira das águas, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que lhe prosperará. 5 coisas que você deve viver certinho para que tudo aconteça bem para a sua vida. Mas vamos ver. Às vezes, algumas vezes, sentimos como que nada dá certo. Como que tudo está na reviravolta ali, como que está todo misturado, como que você não sabe para onde você vai. E você acredita e pede a Deus, Senhor, eu tenho guardado minha vida, eu tenho buscado o teu nome, mas as coisas não estão dando certo. Tem acontecido com você em algum momento? Ou eu sou o único que sinto isso? Todos. Fazemos muitas coisas e não alcançamos nada. E às vezes é difícil nos ajustar a certos aspectos da vida, e aceitar responsabilidades também se torna um tanto difícil. Mas vamos ver alguns obstáculos, impedimentos, que tanto eu como você podemos ver em nossas vidas diárias. E se você vai escrever, é o momento que saque o papel e a caneta e comece a escrever. Por quê? Vamos ver alguns pontos muito interessantes de por que você não pode alcançar uma vida plena, uma vida satisfatória, a vida que o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10 nos fala, uma vida com sentido, uma vida feliz, ou seja, uma vida literalmente abundante. Uma vida abundante. Agora, vamos começar. O primeiro ponto para você não desfrutar de uma vida plena, sabe qual é? A incapacidade de amar. Vamos nos localizar no que é uma vida plena e o que me impede de ver uma vida plena. Se nós vemos que o ser humano tem um desenho muito claro. E o desenho, tanto no meu coração, na minha vida, no meu ser, como no seu, é a necessidade de ser amado. De ser amado. Então, quando a pessoa não é amada, ela tem uma incapacidade para poder amar. Para poder expor esse amor aos outros.
Vemos que esta incapacidade é porque talvez não conhecemos a fonte eterna do amor, que é Deus. Mas e nós, que conhecemos essa fonte eterna de amor? Bom, o amor personificado em Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo. Você conhece o Senhor. Mas o que acontece que isso é um obstáculo para você viver uma vida plena, porque eu não duvido que você seja cristão. Eu não duvido que você ore, eu não duvido que você busque o Senhor, mas há uma incapacidade. E ali, precisamente, o amor é a presença de Deus mesmo em nós. E ele diz ali em 1 de João, capítulo 4, versículos 18 ao 21, que não vamos ler, diz que o perfeito amor joga fora o temor. Quando você se sente amado plenamente, totalmente amado, você não se importa. Porque você sabe que essa pessoa que é amada, ou que ama você, vai aceitar continuamente. Vai perdoar, vai limpar, vai abrir absolutamente todas as oportunidades para você, porque você é amado e amada por Deus. E isso é muito importante. E ali, então, podemos ver que a maioria das frustrações nascem numa incapacidade de amar. Quantas frustrações você tem tido na vida? Quantidade. Para não dizer outras palavras. Quantas vezes você tem sentido que não é amado ou amada de verdade? Senão que há um interesse atrás desse amor. Que você é amado porque você se comporta bem quando éramos crianças. Você ama, o pai e a mãe falava, eu amo você se você se comporta bem. Sim? O presente de Natal, as férias depois do ano, é se você ganha o ano, se você vai bem nos estudos. Então, sempre é um amor condicionado. E quando essa frustração aparece, há uma incapacidade de amar, porque nós fomos formados, a mesma educação que nós temos hoje tem esse condicionamento. E, digamos que punido que não alcança a nota certa. Mas o estudante que, por alguma razão, perdeu e se superou, é digno de admiração, mas quem é que leva realmente a glória? A pessoa que sempre esteve com as notas altas. Não o processo de superação, não o processo de conhecimento, não o processo de desenvolvimento na vida da pessoa. E isso é o que acontece em nossas vidas, nas famílias. Sempre o comportamento tem que estar regido por condições. Eu tenho que me comportar bem, porque se eu não faço bem, meu pai vai me castigar, vai me punir, vão ser tiradas estas coisas da minha vida, e assim mesmo a sociedade é exatamente o mesmo. Então, nós temos uma sociedade que nos condiciona ao amor. Quando nós, então, desejamos expressar esse amor, também expressamos da mesma forma. E vemos aqui uma quantidade de exemplos. Por exemplo, na intimidade das relações familiares. Todas estão, digamos que, limitadas por essa forma de expressão de amor. E vemos, por exemplo, que se nós vemos os pais, os filhos, os cônjuges, todos de uma ou outra forma, há uma certa limitação em quanto à expressão de amor. E vamos mergulhar um pouquinho nisto. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. O 1 de Coríntios é o capítulo estrela que fala do amor. E ele nos diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. 1 de Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não há inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Imagine as características desse amor. Você gostaria de ser amado dessa maneira? Já é amado dessa maneira. Já não goste tanto. Não anseie ser amado do jeito de 1 de Coríntios 13, que você já é amado dessa forma. Deus ama dessa forma. Agora, o que nós necessitamos é replicar, refazer, comunicar esse amor que Deus tem para mim, para as outras pessoas, do mesmo jeito. Porque se você ama uma pessoa, você perdoa ela. E se você perdoa essa pessoa, você espera que essa pessoa mude. Então, tudo espera. Tudo suporta. Você tem suportado por amor? Tem, com certeza. Mas é o amor que me leva precisamente a corrigir meu comportamento. O amor não julga. Porque quando eu vejo uma pessoa, também tenho que pensar que essa pessoa sofreu. E como ela sofreu, eu tenho que esperar a que o Espírito Santo também faça uma obra nessa pessoa e eu possa ver a glória do Senhor. Incapacidade para amar. Quando falamos de amor e quando falamos no núcleo familiar, na casa, no lar, vemos que há 3 coisas que se necessitam e que às vezes não se trabalham ao interior do lar. São 3 coisas muito importantes: compreensão, comunicação e companheirismo. E pense que dentro do interior do lar, você com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, você deve viver primeiro compreensão. Eu, como pai, tenho que chegar a compreender os meus filhos, porque eles estão na adolescência. Eu já esqueci o que era adolescência. Eles estão no meio da adolescência e eu tenho que entender a situação que eles estão vivendo como adolescentes nos dias de hoje, porque diferente a adolescência deles, a adolescência no meu tempo, a adolescência neste tempo. Diferente. Vocês compreendem o que estou falando. Mas eu tenho que entender e respeitar as posições que eles têm. Mas dentro dos princípios bíblicos. Se se saem dos princípios bíblicos, ali há que pôr o limite. Essa compreensão, também comunicação. Eu devo tanto compreender, porque quando eu casei, minha esposa, ela estava vindo de uma família com costumes deles. E eu com os meus costumes. Nos juntamos e chocaram todos esses costumes que talvez não eram iguais. Tivemos que fazer novos costumes entre ela e eu para poder viver em comunicação, para poder viver em compreensão. Então, compreensão, comunicação e companheirismo. É muito importante o companheirismo. Nós, tanto eu como você, somos seres sociais. E por ser seres sociais, eu necessito de companhia. Veja, é gostoso estar aqui reunidos. Ou não é gostoso estar aqui reunidos? Claro! É gostoso ver vocês. É gostoso poder ter uma comunicação visual com vocês e poder compartilhar algumas expressões. Você não sabe as expressões que eu vejo aqui. Quando eu falo alguma coisa, eu somente vejo olhos subindo. Quando não é que, às vezes, se cutuca o cônjuge. Isso para você. Certo? Mas essa comunicação é muito rica e é muito valiosa, é muito gostosa. Ou mesmo na família, a família precisa se comunicar. Mas que acontece quando no lar, sendo você uma criança, impediam se comunicar? Quando você não podia expressar o que você sentia. Isso limita, então, no casamento, expressar livremente. E ali onde aparece toda uma quantidade de conflitos no casamento, porque eu tenho feridas, histórias da minha vida que impedem, costumes que foram geradas em mim, e quando eu chego no relacionamento, chegam os problemas. Eu quero dizer algo. A instrução da palavra de Deus é muito clara. Eu não posso dizer
que a Bíblia, ou que a palavra de Deus, não seja real. Ela é real. E Deus trouxe sobre sua vida amor, plenitude e desafio. Porque nós temos estilos de vida. Nós temos costumes. Há costumes de diferentes regiões do mundo que chegam aos países e ali todos convivendo nesse tipo de costumes, como é Curitiba. Curitiba tem quantidade de pessoas do mundo inteiro. Até colombianos tem aqui. Mas veja, o interessante, sabe que é? Que Deus nos permite sarar as feridas que nós temos. Por isso eu quero enfatizar um pouco na incapacidade de amar. Porque nós podemos dar qualquer quantidade de desculpas que eu fui formado, que meu pai, que minha mãe, que meus irmãos, mas e cadê o Espírito Santo? Onde que fez o Espírito Santo a obra? Ele está fazendo. E eu devo me deixar tratar pelo amor de Deus para poder me comunicar livremente, para poder abrir espaço, para poder deixar que todas essas feridas sejam saradas por Deus. E é ali onde a igreja cumpre uma função maravilhosa. Porque aqui você deve se comunicar com outros, talvez como em casa, como no lar, porque é necessário formar equipe, formar um time, digamos, falemos nesses termos, onde cada um faz uma coisa no lar e todo vai crescendo, vai se formando. Mas quando não é assim, você não aprende, você não comunica, você não compartilha. Na igreja, a ideia é que você vai liberando seu coração, libertando sua vida, para que assim aconteça. E é ali onde se geram problemas no casamento. Por quê? Porque o casamento deve proporcionar um lar, deve proporcionar segurança, deve proporcionar companheirismo, um para o outro. E quando não se dá, o que acontece? Se geram conflitos. Então, a incapacidade de amar, eu devo tratar esse aspecto na minha vida para poder ter uma vida plena. Eu creio que o primeiro ponto de uma vida plena chama-se amor. Porque, a ver, talvez você não nasceu num berço de ouro. E você não teve todas as coisas que você desejava sendo criança. Mas você foi amado por seus pais. Que lembrança você tem na sua mente? De tristeza? Não, porque você foi amado. Porque você foi ou lembra o esforço deles, a dedicação deles, o amor deles, que era rodeado precisamente pelo amor na mesma família. Escassez? Talvez. Faltantes? Talvez. Mas você lembra com alegria. Agora, o que acontece? A pessoa onde o amor não era característica fundamental. Ali é onde aparece precisamente que a vida não se vive com plenitude, porque não há essa marca de amor no coração. E ali é onde Deus quer hoje tratar seu coração, onde Deus quer hoje fazer uma obra em você, porque mesmo que você não tenha tido o amor completo sendo criança, agora você tem esse amor completo que Deus, o qual envolve você e marca seu coração com seu amor, porque você foi chamado por Deus pelo seu nome próprio. Com nome próprio você foi chamado por Deus. Então essa marca no seu coração é indelével, não apaga. E esse é o primeiro ponto. Se aprende a amar amando. Amém. Busque a Deus, conheça o Senhor, dependa do amor do Senhor para poder você perdoar e amar aos outros. Isso é necessário. Vamos ao segundo aspecto. O segundo aspecto envolve um pouco ver o bom das outras pessoas. Eu não quero entrar aqui numa linguagem positiva, não quero entrar aqui em uns pontos do coaching espiritual, como alguns chamam. Eu não creio. Eu creio que o coaching serve, mas ao nível humano, em muitos aspectos.
Mas quando a Bíblia me fala que eu tenho um vazio, a Bíblia me ensina que eu devo entender os propósitos de Deus com os vazios que eu tenho e eu devo preencher esses vazios com Jesus Cristo. Quando falamos que eu devo ver nas pessoas o lado bom das pessoas, é porque Deus sempre espera que eu trate as pessoas como eu quero ser tratado. Segundo mandamento, amar ao próximo como a mim mesmo. Eu devo amar você como eu gostaria que me amasse. Eu devo tratar você como eu gostaria ser tratado. Você deve amar a sua mulher da mesma forma como você deseja ser amado. Você deve tratar seus filhos como você deseja ser tratado. Isso é legal, é legal. Eu não tenho problema com que as crianças chorem, enquanto eu falo e prego de Deus, porque eu também tive crianças. E eu também sei que é isso, então não tem problema, eu não me importo com isso. Assim que tranquila. Vamos continuar. Aprenda então a ver as boas qualidades das pessoas. Estabeleça contato com as pessoas. Amar à distância é difícil. Você deve amar e deve buscar amizade. As pessoas, nós como seres sociais, necessitamos comunicação com outros. Não podemos ficar isolados. O cristão que pretenda viver sozinho em casa, como muitos que não se comunicam com outros cristãos, não vivem uma vida de relacionamento com outros cristãos, ao final vão ter muita crise. Porque não sabem compartilhar o amor de Cristo com outros. É legal poder dizer, necessitamos a alegria de amar ao próximo. E é por isso que a igreja sempre se manifestou da mesma forma. No primeiro século, eles se reuniam a orar nas casas. Nos lares era onde tinham um compartilhamento maravilhoso da palavra de Deus. Onde oravam, onde se alegravam uns dos outros em pequenos grupos, onde clamavam a Deus uns pelos outros e se entendiam entre eles. E vocês sabem que hoje as grandes igrejas, as mega igrejas, têm essa estratégia para poder que as pessoas se comuniquem entre elas, os grupos pequenos, os grupos de oração, as células, como você quiser chamar. Mas eles promovem reuniões nos lares e quantidade de reuniões nos lares para poder que se estimule ao amor, para que na unidade cresçam. Eu não sei se você tem vivido essa experiência de ter um grupo pequeno, de poucas pessoas, mas que você ama de tal jeito essas pessoas que você sempre, na metade da semana, liga para elas, se comunica com elas, ora a Deus, busca a Deus, sabe os problemas do próximo que tem ali. Talvez numa reunião de muitas pessoas não se sabe quem está do meu lado. Não sei os problemas da pessoa que entra, nem conheço a pessoa, mas quando nós tratamos esses grupos assim como estou falando, quando estamos assim em grupos pequenos, podemos ministrar a vida, podemos trabalhar muito mais e outra coisa, podemos ganhar aos outros para Cristo. Convidar os meus vizinhos para vir, para compartilhar com eles, para amar eles, expressar o verdadeiro amor. Isso é necessário. Então, procure sempre dar do amor que você tem recebido do Senhor. Como você comunica o que Deus tem dado para você? Você diz, Deus tem feito coisa maravilhosa na minha vida. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Mas você ficou sozinho com esse ensinamento para você. Há uma história por lá no Antigo Testamento, simplesmente vou nomear, onde o profeta, ele dá um exemplo a respeito das vacas de Bazã. É o termo que usa a Bíblia.
Quem eram as vacas de Basán? Eram umas vacas que somente engordavam e não davam nada para quem tinha as vacas. Ou seja, não eram produtivas, não davam leite, somente comiam e engordavam. Comiam e engordavam. E ali no Antigo Testamento, já depois vamos ir a essa passagem, o profeta está falando que o povo de Israel era como as vacas de Basán, somente comiam e não davam nada. E falava para o povo de Israel. É isso que acontece conosco. Às vezes nós somente comemos espiritualmente, comemos, gostoso, mas não compartilhamos de Cristo. Quando você compartilha de Cristo para uma pessoa que tem problema, que tem necessidade, essa pessoa, você que está fazendo, está produzindo, está dando, está comunicando. Então se acostume, ou melhor, peça para Deus que você possa, de alguma maneira, falar para outros. Comunique. Mostre a outra pessoa, pouco a pouco, o melhor que você pode dar. Vamos continuar. O seguinte aspecto que gera uma vida plena em mim, veja então. O primeiro é o amor. O segundo é poder dar, comunicar. Sabe, eu li um acróstico que eu gostei. Dar. Que é o acróstico dar? Sabe o que é o acróstico, né? É uma palavra e cada letra tem uma frase. Esse é um acróstico. O acróstico é dar. Dar é disposto a receber. Que interessante, eu gostei desse acróstico. Dar é disposto a receber. Por quê? Quando você dá amor, você vai receber amor. Quando você dá companhia, você recebe companhia. Às vezes você diz, eu estou tão sozinho na vida. Por que não escolhe outra pessoa que esteja sozinha e vai, faça visita, vai, converse com essa pessoa, acompanhe essa outra pessoa. Você está semeando algo, talvez com esforço, porque não tem, mas você está fazendo e você vai receber muito mais. E assim, absolutamente em tudo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz desta maneira: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá ou receberá. Que é o que você semeia? O vendedor tem que semear todo dia. Para colher, alguém vai germinar a semente e você colhe e vende. Mas você se vende a si mesmo. Você dá cada dia de si mesmo. Então, aprenda que dar é receber. Esse é o segundo ponto. Vamos continuar. A terceira coisa que traz vida plena à minha vida é aprender a me adaptar. Adaptar às situações. Ter um alto grau de adaptabilidade é necessário para poder viver. E viver tranquilo. E viver uma vida feliz. A ver, o que falamos? Muitas vezes nós estamos esperando as condições ideais para poder fazer alguma coisa. E nunca vão chegar as condições ideais. Talvez a pessoa solteira falava ou fala, eu estou buscando a mulher perfeita. Eu lembro ali entre conversa de Luiz Bernardo. Luiz Bernardo era muito brincalhão em certos momentos. Ele era solteiro, para quem não conhecia Luiz Bernardo, ele era solteiro, já de 60 anos, creio que foi quando eu conversei com ele, quando eu tinha. E ele me dizia, eu quero uma mulher como a Madre Teresa de Calcuta e como Marilyn Monroe. Então eu falei, líder, falei, Luiz Bernardo, que bom, com a espiritualidade de Marilyn Monroe e o corpo da Madre Teresa. Ele falou, não. Eu brincando com ele. Mas veja, nós não podemos esperar os momentos perfeitos para realizar qualquer coisa. Por quê?
Porque nós somos seres humanos e por ser seres humanos temos que nos adaptar às situações e esperar, não o momento perfeito, porque nunca vai chegar. Eu devo me adaptar às circunstâncias e trabalhar com as ferramentas que eu tenho e avançar. E nós, como cristãos, temos a melhor oportunidade, temos o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, temos o poder de Deus conosco. Sabe por quê? Porque ele nos leva a fazer as coisas de acordo ao seu propósito. Às vezes nós acreditamos que tudo deve estar perfeito e o Espírito Santo diz não. Dê o primeiro passo e você vai achar que eu ponho o chão de acordo à sua fé. Dê o primeiro passo que eu vou estar com você. Deus sempre prometeu a seus discípulos: não tenha medo. Não tenha medo. Escuta o que estou falando. Por favor. A Bíblia sempre manifesta que Deus falou para o povo de Israel: não tenha medo. Esse é o grande problema do homem. O medo a ser rejeitado, porque se eu apresento, vão rejeitar a proposta, então melhor não façam nada. Eu não dou o passo, porque talvez então vou fracassar, então melhor como talvez fracasse, melhor não dou o passo. E não fracassa, mas nunca tenta nada. Então não vive uma vida plena. Somente lembre um momento da sua vida onde você se arriscou e deu certo. Que sentimento você teve? Ah, que legal, deu certo, mas você se arriscou. E isso é o que o Espírito Santo quer que você compreenda todos os dias, que devemos dar o passo de fé, que devemos avançar, que se Ele me diz, eu estou com você, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. Ele é que me ajuda, Ele é a minha fortaleza. E eu não vou perder. Sabe por quê? Porque um empreendedor hoje sabe que se fracassa, deve saber ver muito bem onde errou para nunca mais errar. Se isso se fala a um nível humano, quanto mais ao nível espiritual. Você não perde absolutamente nada. Porque sua pátria está na eternidade. Então, quando falamos da inabilidade para se adaptar, é pelos medos que você maneja. Que você não vive uma vida plena por medo. Por favor, tiremos os medos do lado. Lembremos o que o mesmo Senhor nos fala de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando você tenha medo ante alguma circunstância, pense, tenha certeza que o Espírito Santo está ao seu redor. E o Espírito Santo vai dizer para você: vamos, estou com você. É como quando nos filhos, em certos níveis ou etapas, nos filhos, e às vezes têm medo da escuridão. Se você fala para o filho, vai que não há nada. E o filho, não quero ir, vai que você pode, lá não há nada. Ele, talvez, o medo paralise ele. E o pai, que é inconsciente, pressiona. Mas o que faz um pai que quer ensinar? Fique atrás e vamos, que não há nada. E vai e mostra para o filho que não há nada. Claro, porque o pai vai adiante, protegendo, cuidando, dando passo adiante, dando passo de fé. O filho se acostuma, vendo o pai fazer isso, a fazer o mesmo. Já quando ele tenha a consciência, quando ele saiba, quando ele tenha riscos, ele vai dizer: Deus está comigo, que Ele é meu pai, não há nada ao frente. Vou porque Deus me cuida. Compreende a presença de Deus na sua vida? Compreende por que nós andamos frustrados e não vivemos uma vida plena? Porque não confiamos no que Deus nos diz. Porque Deus nos ensina. Porque dia a dia Ele me fortalece.
E pegando ali a última parte desse versículo, Gálatas 5, 22 e 23, passamos ao seguinte ponto, que é a falta de domínio próprio. Quantos de nós vivemos vidas frustradas? E sabe por que a frustração? Porque temos umas ideias maravilhosas. Eu poderia fazer isto, poderia vender isto, poderia ir lá, poderia falar com esta pessoa, com esta outra, eu poderia programar, eu venderia, eu alcançaria, e eu projeto, mas ao final não faz nada. E isso traz realmente, como tem um termo por aqui, que é sentimento de culpa. A ver se eu quero encontrar aqui. É um sentimento de culpa ou um fracasso com a consciência limpa. Esse é o termo. Você tenta não, organiza, planeja, escreve, projeta, sonha, mas não faz nada. A sua consciência, pues, não diz que errou porque maltratou outra pessoa, porque pecou, mas está fracassado. Sabe por quê? Porque há que atuar. Então, a falta de domínio próprio me leva a não viver uma vida plena. A vida plena se vive quando você faz o que deve fazer. E eu quero convidar a que você faça uma coisa. Se você quer seguir a instrução, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai colocar todas as coisas que você deseja na vida. Eu quero conhecer isto, eu quero fazer isto, eu quero alcançar isto economicamente, e coloca tudo. E na medida que você ora, vai riscando o que já aconteceu. Agora, você quer viajar? Como vai planejar essa viagem? Planeje, dê os passos. Quero alcançar isto, quero estudar. Como vou estudar? Como são os planejamentos para fazer isso? Mas faça. Se fica no papel, você vai ficar frustrado. Se fica no papel, você não vai compreender como na dependência de Deus pode alcançar as coisas, porque Deus está com você. Deus ajuda você. E ali temos um grande problema, e é que nós tentamos fazer muitas coisas. Então, fazemos uma coisa, depois deixamos isso do lado, fazemos outra, depois fazemos outra, depois fazemos outra. O livro de Tiago nos diz que o homem inconstante, o homem de doble ânimo, é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, eu hoje planejo uma coisa, mas amanhã planejo outra, depois planejo outra, e ao final não faço nada. Isso que traz insatisfação na minha vida. A vida plena se vive, sabe por quê? Porque você não tem nada em pendência. O que tem que fazer, você vai fazer e faz. E quando você vê que essa pendência, você executa de acordo a essa pendência, você vê que o apoio de Deus, a ajuda de Deus, a plenitude de Deus está com você. E você fica feliz. Fica feliz. Eu não sei se você tem tido a sensação de ter trabalhado o dia inteiro e estar esgotado totalmente, mas satisfeito. E você fala, assim eu quero ver minha vida. Alcançando. Posso estar esgotado, mas alcancei. Eu vi. Glória a Deus. Mas é frustrante quando você fica em casa, sem fazer, projetando, sonhando. O tempo passa. E nada acontece. E nada acontece. Então, vejamos que a falta de domínio próprio não permite uma vida plena. Deus quer que você viva uma vida plena. Por algo, Gálatas 5, 22 e 23 foi escrito. Porque as necessidades que eu tenho são de amor, de alegria, de paz. E já falei das 9 partes do fruto do Espírito. É um só fruto. Se compõe de 9 pedacinhos. Agora, a autodisciplina, será que se aprende como uma criança
aprende a obedecer. É mais fácil seguir instruções do que ter autodisciplina. Porque a pessoa diz, eu tenho que fazer o que outro me fale, então eu faço, simplesmente. Mas quando é você quem tem que fazer, ali é onde você tem que poupar de certas coisas, se disciplina nos seus tempos, onde você diz, este tempo eu não posso investir nisto, eu tenho que investir nisto, porque é meu sonho, e ali envolve o projeto da sua vida. A autodisciplina, como diz a última parte do versículo de Gálatas 5, 22 e 23, é domínio próprio. E domínio próprio é dizer não ao que tenho que dizer não. E sim ao que devo dizer sim. E o problema é que nós sempre estamos ali. Não, este é um espaçozinho ali para eu me deleitar um momentinho e simplesmente não. Não é assim. Domínio próprio é dizer não quando deve ser não. É tomar decisões certas. É poder dizer, digamos, fórmula matemática. Matemática não é mais uma fórmula. Você sabe. Você pode. Também, você sabe que Deus aprova o que você está planejando. Ou seja, o conhecimento você tem. Você tem a capacidade, dois. Deus aprova o que você pode fazer, porque não há problema. Agora, você decide. Mas ali está o segredo. Qual é a decisão que você tem? Qual é a decisão? A decisão é fazê-lo ou não fazê-lo? Porque pode ser que Deus aprove isso, que você tenha capacidade, que você tenha conhecimento, mas você não toma a decisão. Esse é o grande problema. O povo de Israel teve muitos testes, onde Deus falava para eles, saiam a pelejar. Mas Deus é uma multidão contra nós que somos pequenos. Deus falou, aguarde, espere, e vai ver a glória, a minha glória. Deus ordenava ao povo, saiam primeiro os sacerdotes, com a arca. O que quer dizer isso? O primeiro que você deve fazer ante qualquer decisão é orar e apresentar diante de Deus esse propósito. Então, ore, Senhor, eu quero isto. Você quer que eu faça? Essa é a melhor atitude que eu devo ter. Senhor, eu tenho este plano. Você quer que eu faça? Aprova você este plano? E se Deus põe o carimbo, Deus faz. Porque Deus já está com você. Porque Deus quer. Porque a palavra de Deus diz sim. Mas você pode escutar a voz de Deus que fala, faça. Vão. Dê um passo de fé. E você fica quieto. Nada acontece. E você vive em frustração. Vida plena. Não vai viver. Vamos continuar, porque já o tempo é curto. Continuemos aqui com este outro ponto, e é a incapacidade de tomar a decisão. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, que já falei um pouco dele, mas vamos ler plenamente. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse é o homem de ânimo, como diz aqui a palavra de Deus. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, quando eu tenho ânimo, motivação dupla, eu quero isto, mas eu quero também isto outro. Eu quero alcançar isto, mas também quero isto outro. Você tem que se decidir. Conheço pessoas, por exemplo, que ante a dúvida de eleger uma pessoa para se casar, tem várias opções. E então a pessoa diz, eu gosto desta, mas aqui esta também gosto.
Ou seja, pode chamar a atenção várias pessoas, mas tem que se decidir por uma só. Quando você toma uma decisão, você fica tranquilo depois de tomar a decisão. E o segredo vai estar ali. Tomar decisões, mas atuar de acordo a essas decisões. Você não pode ficar numa dúvida entre sim, não, buscar aqui ou buscar lá. Não, você deve ter a segurança, ou melhor, a seguridade de uma só coisa para você. Então, a pessoa deve ter uma decisão clara. E é isso que Deus quer formar em você. Que você tenha clareza mental para tomar decisões. Onde eu acho essa clareza mental para tomar decisões? Na presença de Deus. Muitas vezes, você pode estar com muitas dúvidas. Pode estar com uma nevoeira ao seu redor, onde você não vê nada, uma saída, e você se ajoelha e ora. Eu asseguro que você se levanta com uma clareza no coração, com a paz no coração, porque Deus diz, isto é o que eu quero. Deus sempre fala. Deus sempre fala. Viva uma vida plena, porque a vida plena está na dependência de Deus. A vida plena está na dependência de Deus, que fortalece seu caráter. A vida plena está na presença de Deus, que dá força para tomar as decisões certas. A vida plena está na presença de Deus, porque Ele dá o amor e dá o poder necessário para atuar. Às vezes nos sentimos sem força. E o que faço? Busque a Deus, Ele vai trazer a força, que Ele vai dizer para você, ânimo, eu estou com você. Veja que, voltando ao mesmo, Jesus, quando seus discípulos estavam já na Galileia, Jesus se apresentou ante eles depois de ressuscitado e falou, não temam, eu sou. Não temam. Sempre Jesus falou para os discípulos, antes da vinda do Espírito Santo, não temam. Depois da vinda do Espírito Santo, os discípulos encorajados iam fazer o que tinham que fazer, porque sabiam qual era a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Já tem ouvido a voz de Deus? Se não sabe, eu convido a que ore. Se apresente diante do Senhor. Apresente as dúvidas que tem. Senhor, eu tenho 2 caminhos. Qual destes dois? Qual destes dois pego, Senhor? O Senhor vai dizer, vai pôr tranquilidade no seu coração para tomar a decisão correta. Mas façam. Busque o Senhor. Por último, vamos ir a Romanos capítulo 1. Para que façamos uma oração. Romanos capítulo 1. E diz desde o versículo... A ver, Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Diz aqui, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Veja uma coisa, temos uma liberdade. Temos a liberdade de Deus. Eu gostaria que nesta noite você seja honesto com Deus e faça a pergunta para si mesmo. Eu estou vivendo uma vida plena? Ou há áreas na minha vida nas quais sinto frustração, sinto necessidade? Há áreas nas quais estou triste, há áreas nas quais necessito ver o poder do Senhor. Bom, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor e vamos orar a Deus para dizer, Senhor, apresento aqui a minha vida, meus problemas, minhas necessidades, porque eu quero isso, porque Jesus já morreu por isso, para que eu viva. Eu quero uma vida plena, não
que tire os meus problemas. Não. Porque Deus sempre vai permitir problemas em você. O que eu quero, Senhor, é viver feliz no meio das circunstâncias, sejam qual sejam. Eu quero uma vida plena, Senhor. No meio do conflito, mas uma vida plena, no qual eu tome decisões acertadas, no qual eu realmente viva o amor que Deus tem para mim. E que eu possa comunicar esse amor aos outros. Então, vamos à prática. Vamos a nos pôr em pé e vamos orar.